Bom dia, graças e paz. Hoje nós iniciaremos uma nova série de estudos, baseado num livro que eu vou apresentar aí. O título do livro está aí no primeiro slide. Questões doutrinárias pelas quais vale a pena lutar. Subtítulo é Em Defesa da Triagem Teológica. Pode passar. O livro é esse daí. O autor é Gavin Ortlund. E o tema que será tratado aqui, nessa série de estudos, é como a gente define o que é uma doutrina que exige separação, uma doutrina que a gente pode considerar uma pessoa como não cristã, uma doutrina que a gente discorda, mas devemos continuar unidos em Jesus Cristo e na Igreja do Senhor. Então, essas são algumas questões que a gente vai abordar nessa série de estudos sobre questões doutrinárias pelas quais nós devemos lutar, tá bom? Eu esqueci de pegar em casa um boletim da primeira igreja presbiteriana do Recife, um boletim que na época do seminário, acho que no meu primeiro ano, no primeiro semestre do seminário, foi deixado lá na igreja, lá no seminário. O boletim dizia mais ou menos o seguinte, não vou dizer exatamente igual, mas tinha uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos que se dividiu porque um acreditava que o domingo era dia do Senhor e alguns irmãos da igreja não acreditavam que o domingo era dia do Senhor. Se dividiram. Chegando essa divisão, numa dessas igrejas, um acreditava que poderia acessar o e-mail dia de domingo e outros dentro da igreja acreditavam que não poderia acessar o e-mail dia de domingo. Afinal de contas, o domingo é dia do Senhor, é dia de descanso e não dia para distração. A igreja se dividiu. E ele vai contando uma série de minúcias que vai criando igreja, e outra igreja. E esse é um dilema que nós, como protestantes, devemos lidar na nossa defesa da nossa fé. Porque Herman Bavinck, na sua teologia sistemática, ele reconhece que um dos problemas que veio do protestantismo foi essa multiplicidade de igrejas e ainda mais multiplicidade de igrejas que acabou gerando igrejas e denominações por coisas que muitas vezes são coisas banais. E essa é a questão que a gente vai estar tratando nessa manhã, tá bom? E nessa série de estudos. Oi? Quantos estudos? Se eu não me engano é 4 a 5. São 6 capítulos, parece? 6. Acho que são 6 encontros. Então vamos lá. Triagem médica. Quem aqui já foi num médico? Eu estou acostumado a ir na UPA. Mas quando a gente vai na UPA, a gente vê que a gente recebe uma pulseirinha de diferentes cores. Dependendo do quê? Da gravidade do que você está passando. Então você vai com a dor de barriga intensa, você recebe uma pulseirinha. Se você vai com o braço com a fratura exposta, você recebe outra pulseirinha. Há uma triagem para você saber quem deve ser a prioridade no atendimento ou não. A ideia do livro tira basicamente desse mundo da saúde uma triagem que nós devemos fazer em relação às doutrinas bíblicas que são mais importantes do que outras. A gente vai ver se isso tem base bíblica ou não. O autor diz assim: o uso do conceito da triagem no contexto teológico preconiza 2 aspectos. Primeiro, as doutrinas têm graus diferentes de importância. O que significa aplicar o conceito de triagem, que é do mundo médico, ou do mundo da saúde, para o mundo da teologia? Então ele vai dizer 2 coisas. Primeiro, as doutrinas têm graus diferentes de importância. Vale a pena lutar por alguns pontos, por outros não. E segundo, a triagem presume a urgência das necessidades. Então, são esses 2 aspectos que irão nortear como a gente deve entender as doutrinas bíblicas. Em primeiro lugar, a importância. Em segundo lugar, a urgência.
Quem cunhou esse termo triagem teológica foi Albert Mohler, tá? Só a título de conhecimento. Pode passar. Distinguindo as doutrinas. O autor divide a forma como nós devemos entender a importância das doutrinas bíblicas em 4 divisões. A primeira delas, ele chama de as doutrinas primárias. São as essenciais ao próprio Evangelho. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é que a doutrina tão importante que, se amputada, o próprio Evangelho é completamente desfeito, desvalorizado, mutilado, tá bom? Segundo, as doutrinas secundárias são urgentes para a saúde e a prática da igreja, de modo que, com frequência, causa separação dos cristãos no nível da igreja local, denominação ou ministério. Então, existem doutrinas que separam irmãos que antes estavam juntos e agora vão conviver como uma igreja diferente da outra. Entretanto, não deixam de ser irmãos em Cristo, mas devido a certas crenças que essas igrejas têm mantido, ou alguns irmãos dessas igrejas têm mantido, o convívio não seria saudável se eles continuassem juntos. Pense, por exemplo, na nossa igreja, se tivesse pessoas que acreditam no batismo infantil e pessoas que não acreditam no batismo infantil. A confusão que seria. Então, assim, não é que a gente não considere, por exemplo, os batistas como pessoas que não são cristãs. A gente considera cristãos. Mas um cristão que, se convivido na mesma igreja, não será uma igreja produtiva, uma igreja edificante, porque haverá tanta dissensão em torno dessa questão, que a unidade local fica comprometida, mas não a unidade em Cristo. Nessa questão do batismo, é mais deles em relação a nós. Isso. Não, tudo bem, mas veja, você está numa igreja aqui, onde o irmão não quer que batize o crente, o filho dele. Aí, a outra família também não quer. Aí o outro diz, eu minha quero. Já imaginou? A gente diz, mas por que ele batiza ali? Não, filho, porque a gente não acredita não. A outra, ele não batizou, filho, porque ele está sendo desobediente à palavra de Deus. Entendeu? Então cria uma certa dissensão para a igreja local, em termos de igreja local. Isso não significa dizer necessariamente que não são irmãos em Cristo. Deu para entender aqui? E assim, é interessante que aqui, eu já vi alguns casos. Sim. De pessoas não querem batizar os filhos. Sim. A gente ora, a gente tenta ensinar, explicar, mas a gente ainda tolera. A gente ainda tolera. Mas se fosse o contrário, a gente Não. eu com isso, eu quero batizar meu filho. Né? Então, assim, Agora, é interessante que hoje, na igreja presbiteriana, não se pode ter membros que não aceitem o batismo infantil. Não é só o batismo infantil. Não subscreva a nossa confissão. Antigamente podia. Até o último concílio que teve da nossa igreja, poderia existir crentes que não subscrevia completamente a confissão de fé da nossa igreja, né? Os símbolos de fé, os catecismos e a confissão de fé. Que, entre outras coisas, ensina muitas coisas, tá? Entre outras coisas, ensina o batismo infantil. O que era pedido, o que era exigido, é que a liderança da igreja subscrevesse. Hoje, todos os membros têm que subscrever. Então, por isso que uma pessoa que vem da igreja batista tem que passar pelo discipulado, fazer tudo. E não é porque ele não é crente. É para ele entender, você está vindo para essa igreja aqui, você realmente concorda com isso? Veja, você pode dizer assim, poxa pastor, isso parece ser duro. Mas há uma preocupação com a unidade e a edificação da igreja local. A saúde da igreja local. E isso, a unidade de pensamento. Tá? Então há essa preocupação, entendeu? Então, existem doutrinas, como eu disse, que ele chama de doutrinas secundárias, que são urgentes para a saúde da igreja, de modo que muitas vezes essas doutrinas causam separação, muitas vezes uma denominação surge a partir disso, tá bom? Terceiro, as doutrinas que ele chama de doutrinas terciárias são importantes para a teologia cristã, mas não são suficientes para justificar a separação ou a divisão dos cristãos. Veja, existe uma que você diz, se errar nisso daqui, o cara nem crente é. Se adotar uma visão errada a respeito disso, ele não é crente. Existe outra que diz, não dá para a gente conviver junto numa igreja local.
Existe outra, que é o que ele preconiza aqui, que ele nomeia aqui. Existe uma que você pode discordar e ainda assim conviver bem com o irmão. Quem se arriscaria a citar uma situação dessa? Uma doutrina que você pode discordar do irmão, mas assim, você convive tranquilamente bem com o irmão dentro da igreja. A contemporaneidade dos dons, né? Contemporaneidade dos dons pode ser um milênio. Oi? Isso. A questão da salmodia exclusiva ou não, né? Pode ser para alguns, isso é um assunto secundário, está em segunda ordem. A pessoa não chega a dizer que a outra não é crente, por não só cantar salmos dentro da igreja. Tem igrejas que acreditam nisso, tá? Só pode cantar salmos dentro da igreja. Então, alguns vão dizer que isso é motivo de separação. Mas, normalmente, os cristãos têm entendido que essa é uma doutrina terciária. Ou seja, é uma doutrina que a gente pode conviver, mesmo discordando daquele irmão. Perceba que a área há em alguns momentos que é uma área cinzenta. Você não tem como saber exatamente se aquela doutrina está na área terciária, na área secundária, certo? Algumas vezes tem essa área cinzenta e a gente vai trabalhar isso no decorrer do nosso estudo. O arminianismo entra na secundária, né? Isso. A questão da sua teologia, né? Isso. Secundária que divide realmente igrejas. Isso. É muito complexo você conviver com alguém que é arminiano e manter a pessoa na igreja presbiteriana. Isso. Agora existem pessoas, é interessante, existem pessoas na igreja presbiteriana e ela tem dúvidas ainda. Isso. Mas elas conseguem conviver. Isso. Isso é muito pessoal também, né? Isso. A gente tem que entender que uma coisa é uma rejeição deliberada, pensada sobre uma determinada doutrina, e outra coisa é uma dúvida, o não saber articular aquela doutrina. Às vezes a pessoa não sabe articular, muitas vezes a pessoa quer conviver com a doutrina do livre-arbítrio e a doutrina da predestinação. Não tem como, mas ele vive com essa inconsistência. Tem crente que vive com esse tipo de inconsistência, tá? Certo? Em quarto lugar, ele fala de as doutrinas quaternárias. São menos importantes para o testemunho do evangelho e a colaboração entre os ministérios. Então, ele fala sobre 4 distinções, como você classificar a importância e as necessidades e a urgência das doutrinas, tá bom? Qual seria o exemplo? A gente vai ver no decorrer dos estudos, certo? Mas isso aqui poderia ser encaixado no milênio, né? O milênio poderia ser encaixado nessa doutrina, tá bom? Jesus como exemplo. O primeiro capítulo do livro trata do perigo do sectarismo, tá? A gente vai ver o que é sectarismo. Jesus como exemplo. Abram aí Mateus capítulo de número 11 e o verso 29. E outro abre em Mateus capítulo de número 21, o verso 12 e 13. Isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Certo. E abram em Mateus capítulo número 21, verso 12 e 13. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam compras, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um pouquinho de salteador. Perceba a atitude de Jesus aqui. Em um momento, ele se apresenta como uma pessoa humilde. Mansa. E na outra, ele se apresenta como destemido, zelando pelo nome de Deus. Muitas vezes a gente acha que essas duas coisas são incompatíveis. E muitas vezes, ainda mais frequente, a gente tende a ser mais para um lado do que para o outro. Eu me lembro agora dessa cena aí. Sim. Ele derrubando tudo, né? No The Chosen mostra essa cena nesse capítulo, nessa temporada assim. Sim. E a cena, quando você vê encenada, é interessante, porque é violento realmente. Ele pega um banco assim e joga, espalha tudo, né? Pega um azarró, isso. né? E derrubando as coisas, assim, é algo bem. E assim, escandalizaria muitos.
Muita gente não seguiria Cristo hoje se visse com seus olhos essa cena. Mas aí é colocar isso na frente das outras coisas. Isso. Tem um livro de John MacArthur, o nome do livro é A Outra Face, aonde John MacArthur justamente lida com textos bíblicos que muitas vezes as pessoas têm uma noção a respeito de Jesus que esquece do outro lado de quem Jesus é. A gente gosta de ver Jesus como manso, como amoroso, tudo isso é verdade, mas e a outra face? De um Jesus destemido, de um Jesus que zelava pelo nome de Deus, de um Jesus que chamou os fariseus de filhos do inferno. Ele tinha autoridade. Oi? Ele tinha autoridade. Isso. Então, assim, perceba que muitas vezes a gente não tem um Jesus que é o Jesus da Bíblia, tem um Jesus remendado, selecionado. Isso, é um ídolo, porque à medida que você cria, ou melhor, imagina um Deus que não é o Deus completamente revelado nas Escrituras, você está criando um ídolo. Ídolo não é só se dobrar diante de uma imagem. Ídolo é você criar na sua mente um Deus que não é o verdadeiro Deus. Se você tem um Deus que é só amoroso, esse não é o verdadeiro Deus. Isso, e a gente vai falar isso hoje de noite. Vou estar pregando. Eu espero que seja eu que estou pregando. A irmã já pregou um ponto aí. Vai diminuir, meu irmão. Estava 1h30, vai para 1 hora. E o interessante é que o Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo. Isso. E você vê o Deus do Antigo um Deus altamente zeloso. Isso. Né? E as orações imprecatórias, Isso. elas revelam também, isso foi Davi inspirado por Deus. Né? Isso. Não, o apóstolo Paulo vai dizer, lá em, se eu não me engano, 1 a 2 Timóteo, ele falando sobre os que se desviaram da fé, ele diz que Deus o puna. É uma oração imprecatória no Novo Testamento. Às vezes a gente acha que a oração imprecatória quer invocar o juízo de Deus para uma determinada pessoa, uma determinada situação, é algo do Antigo Testamento, mas não, no Novo Testamento Paulo invoca isso. Isso. A ira, a santidade de Deus, né? Então, no Novo Testamento, a gente vê essas duas marcas em Jesus. Tanto ele ser um homem manso e humilde, e ao mesmo tempo ser um homem destemido. E a gente muitas vezes não concebe que essas duas coisas possam conviver juntos harmoniosamente e agradem ao Senhor. Se a gente pressupõe que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, então a gente não pode dizer que Jesus aqui está errando. Quando ele vai lá no templo, derruba as coisas no templo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus não teve pecado algum. Então o que ele fez é correto. Porque ele não faz aquilo ali em nome dele mesmo. Não é como um pastor que chega e faz: botar esse jarro aqui de novo, derruba o jarro. Não, ali ele estava preocupado com o zelo da casa de Deus. Não era algo que o incomodava pessoalmente e o atingiu pessoalmente. É algo que ele sabia que era contra o seu Pai Celestial. Por isso que aquele zelo era um zelo santo. Ele não está preocupado com ele mesmo. Não é como um marido que chega esbravejando dentro de casa porque a esposa não fez aquilo que ele quer. Jesus está preocupado com a honra de Deus. Por isso que a atitude de Jesus é uma atitude correta diante da injustiça que estava sendo cometida ali. Então, essas duas verdades devem conviver quando a gente lida com a questão da triagem teológica. A gente deve ser manso como Jesus, amar aquelas pessoas que estão em erro teológico, muitas vezes até em heresia, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser destemido para falar a verdade, combater o erro com graça e amor. Tá bom? Falando sobre esse assunto, Martinho Lutero diz assim: os erros dos pastores, ele diz, brandura e aspereza são as duas principais falhas das quais provém todos os erros dos pastores. Às vezes você tem um pastor muito conivente, né? Tem briga dentro da igreja, tem não sei o que, ele está lá cantando, e o pau está comendo dentro da igreja. Ele vai orar, meu irmão, vai orar. E o pau está comendo, o outro vem chamar: pastor, mas dá uma tapa na minha... Ore, meu irmão, isso é falta de oração. Não acontece nada na igreja, ele é o pastor zen. Quando aconteceu o que foi, está lá. Uma espécie de budismo protestante. Isso aconteceu. Você na igreja, eu não vou dizer o nome da igreja. Passei na... A segunda igreja que eu passei, o
pastor anterior, ele faleceu. Mas quando eu cheguei lá, ele era um pastor zen. Sim. Budista. Isso. Era tanta coisa errada na igreja. E eu chegava assim, no primeiro mês eu já comecei a ver que o negócio era. Eu disse, meu Deus do céu. Tinha irmãos que tinham todos os trejeitos femininos cantando na frente. Sabe? Depois esse irmão mostrou-se quem era realmente. Tinha casal de namorado que viviam a vida de casado. Tinha meio mundo de coisa. E aí chego eu para ver aquilo tudo e agora como lidar. Uma igreja acostumada, um pastor bonzinho, passava a mão na cabeça, aí chega o pastor Diogo agora para ser um carrasco, né? Não foi fácil não, né? Imagino que não, meu filho. Imagino que não. Então, tem aquele pastor que... Pode falar, meu. Quer mais um testemunho? Levanta. Dê seu testemunho, meu irmão. Exato. É o desejo de agradar os outros, né? O pastor muitas vezes tem esse desejo no coração de não querer incomodar aqueles irmãos que têm vivido uma vida torta. E existe o outro erro, que é o pastor Rock Balboa, né? Ele, amiga, a oportunidade que tiver para ele bater, ele vai bater, meu filho. Então, apareceu alguma coisa, ele está em cima, marcando o lance. Se brincar, ele fica vendo. Hoje é dia de ir na casa do irmão fulano de tal, para ver se ele está indo para o trabalho mesmo. Ele vai lá. É o pastor. Exato, é o pastor que chega no carrinho toda hora. Ele acha que toda situação é um momento para você ser um brutamonte. Você sempre está em cima da pessoa, sempre as pessoas estão. E muitas vezes isso causa divisão dentro da igreja. Causa prejuízo à saúde dentro da igreja. Tanto um erro como outro. Tanto a mansidão. A mansidão é menos perceptível, porque a igreja parece que está, né? Está tudo bem, está cheia. Eu tive um pastor meu pastor tá. Quando ele ligava para mim, meu coração disparava. Meu irmão estava ficando com trauma. Porque quando o cidadão ligava para mim, o coração disparava. Então, assim, tem alguma coisa errada. Isso, tem. Se a imagem que você tem do pastor é uma imagem de uma pessoa que sempre, se ele vier falar com você, é para lhe colocar em alguma situação desconfortável, você realmente não é um pastor, é um opressor, né? Como a irmã colocou aqui, certo? Então, no momento que a gente passou, período que a gente passou lá no interior, a gente teve notícia de situação assim. Pastor que era muito carrasco com o irmão, ou com os irmãos dentro da igreja, que queria ser praticamente dono dos irmãos. Então, assim, é o perigo que todo pastor corre. Todos, para um lado, para o outro. Difícil é você encontrar um equilíbrio como Jesus. Recentemente, uns meses atrás, teve um burburinho meio gospel justamente nessa questão. Se a aspereza do pastor com a congregação é motivo suficiente para destituir ele. Certo, no caso de Paulo Júnior, né? É verdade. Porque acusaram Paulo Júnior de ser áspero, né? E acabou que ele saiu do ministério. Independentemente se foi correto ou não a atitude, mas ele tinha um erro a ser corrigido, que era o erro da aspereza, ser muito duro com os irmãos. E olha, irmãos, a gente como pastor é difícil às vezes, a gente vê cada situação e diz, meu pai, como é que eu vou falar? Se o cara for falar na hora, o cara... Isso, na aspereza, né? Ele é bem áspero, o Lutero é bem áspero nas suas controvérsias na lei da pastoral. Isso. Não, é o Lutero, mas certo? Então, vamos lá. Mas o que seria o sectarismo? O autor define assim: o sectarismo doutrinário, eu me refiro a qualquer atitude, crença ou prática que contribua para a divisão desnecessária no corpo de Cristo. Em outras palavras, o que é sectarismo? Toda aquela atitude que tenta causar divisão que é desnecessária no corpo de Cristo. Se houve uma divisão que é desnecessária por uma prática ou por uma crença dentro da igreja, isso é promover o sectarismo dentro da igreja, tá bom? Promover a divisão
sem necessidade alguma. Muitas vezes assuntos que poderiam ser tratados de modo pessoal, muitas vezes assuntos que poderiam ser relevados, deixados de lado. Não, tá bom, irmão, não tem nada não, a gente pensa diferente, convivemos juntos, graças a Deus, certo? Vamos lá, prosseguindo. Todas as doutrinas têm igual importância? Biblicamente, como você sustentaria isso? Pense, a gente vai tratar. Como é que a gente sustenta biblicamente que existem algumas doutrinas que são mais importantes que outras? Quando o Paulo fala lá em Romanos 5, a partir do capítulo 14, acho que até o 16, ele vai tratando de questões dos dias. Isso é uma forma de você identificar. A gente vai tratar com esse texto, tá? Mas é importante. Muitas vezes, a gente acredita que todos os pecados são iguais. Há um sentido em que todos os pecados são iguais. Tiago vai dizer aí que todo pecado é a transgressão da lei. Então, todo pecado é igualmente transgressão da lei. Você assassinou, ou você cometeu um genocídio, destruiu uma população inteira, e você deu um peteleco na orelha de uma criança que estava perturbando da igreja e a menina estava vendo. Ei. Ó, menino, te orienta, o menino está lá calçando, ó. Ele calha a boca, diga só, mano. Quando eu ver meus filhos com a orelha vermelha, eu já sei. Então, os dois, igualmente, é transgressão da lei do Senhor. Por quê? Porque é um pecado contra Deus. Tanto assassinar uma nação, uma raça, exterminar, como você dar um peteleco. Então, nesse sentido, todos os pecados são iguais. Passar. Entretanto, a Bíblia fala que, em outro sentido, há graus de pecado. Há pecados que são maiores do que os outros. Pasmem. Não sei se Diogo lembra, mas algumas situações no seminário ficam marcando para a pessoa, né? A pessoa estava convivendo ali. Mas eu me lembro que, numa aula, eu falei isso para um professor. Eu disse, há pecados maiores e pecados menores. Na época eu usei pecado, pecadinho e pecadão. Só para dizer que há pecados diferentes, tá? É óbvio que não existe pecadinho. Todo pecado é ofensivo aos olhos de Deus, mas não é igualmente ofensivo. Então, existem graus de pecado. Ele disse, oxe, isso é um absurdo. O professor disse, isso é um absurdo. Graus de pecado, aonde é isso? Eu digo, meu Deus do céu, como é que um cara não sabe que existem graus de pecado? Claramente na Bíblia, a Bíblia diz isso aí. Pense, por exemplo, em Mateus capítulo 10, abram aí. Mateus capítulo 10, verso 15. Lucas capítulo 12, verso 47. E João, capítulo 19, verso 11. Mateus, capítulo 10, verso 15. Lucas, capítulo 12, verso 47. E João, capítulo 19, verso 11. Quem encontrou pode ler. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Pronto. Veja, Jesus está dizendo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para a cidade onde estava ouvindo o evangelho dele e estava rejeitando. Eu me lembro que uma certa feita eu levantei essa questão numa escola dominical e o menino dizia que todos os pecados são iguais. Eu disse, só que o texto. Ele disse, não, mas aí você tem que dizer que está dizendo que há mais rigor e não que o pecado é maior. Eu disse, mas o rigor é pelo quê? Porque há rigor na punição para uma cidade e há rigor, menos rigor para outra cidade. Por quê? O rigor está associado ao pecado cometido. O rigor não é uma nuvem que chegou a pairar. Está vindo aonde? De canto nenhum. Não, o rigor está associado ao pecado que foi cometido. Ao pecado que está sendo cometido. Então, o rigor com que Jesus ia tratar a cidade que estava ouvindo, as cidades que estavam ouvindo o seu evangelho e rejeitou, será muito maior no dia do juízo do que Sodoma e Gomorra. Tem uma obra, acho que até pagã, não sei, mas é a Divina Comédia. Isso, que fala dos círculos do inferno. Exato. Isso. E aí esses círculos, né? Círculos. São 7 círculos, né? Isso. Tanto no inferno como no céu, ele diz. Isso. A Divina Comédia, né? E haveria então rigores maiores
Isso. de acordo com o pecado de cada um. Isso. O que está errado ali é que a Bíblia não preconiza que existe andares no inferno. Certo? Mas o princípio dele Isso. Porque ele é católico romano, tá? E os católicos romanos acreditam no que é chamado pecados veniais e pecados mortais. Eu não estou defendendo isso aqui, tá? Todo pecado é passível à morte. No sentido de que todo pecado deveria merecer o quê? O inferno. Um peteleco merece o inferno e um genocídio merece o inferno. o que dá para entender é que esse maior rigor no dia do juízo é que haverá punições diferentes. Isso. É isso que eu vou dizer. Mas não há, o que eu estou dizendo é que não há sessões, sala. Essa aqui é a sala lá no fundo, que é o que ele defende, né? Aqui é uma sala maior, aqui é uma sala aqui é o purgatório. Não tem como a gente saber. Então, mas veja, se a gente se baseia na revelação, a gente não pode ensinar isso, que era o que ele está fazendo. Isso. E aí ele disse assim, Paulo, mas ele deixou que aqueles que não cometeram pecados mortais iam para o céu. Isso. Ele fez, mas você que cometeu o pecado mortal, você é tão tempo lá no purgatório, até um tempinho lá, você tem lá, até você seja restaurado e para o céu. Ou seja, ele não depende do inferno de forma nenhuma. Pelo menos pelo que eu entendi. Isso. Veja, a visão, eu não quero sair, mas só abrir um parêntese rápido. A visão que a Igreja Católica Romana tem hoje sobre o purgatório é diferente, por exemplo, da visão que era o purgatório na época de Lutero, por exemplo, da Reforma Protestante. Lembra lá de Tetzel, que ele falava que quando a moeda caía, uma alma saía do inferno. A imagem que se tinha dos teatros que eram feitos de como as pessoas viviam no inferno é de sofrimento. Hoje a Igreja Católica não fala de sofrimento no purgatório. No purgatório, eu falei inferno, foi no purgatório. Eles não falam. Mas na época, eles viam o purgatório como um lugar de sofrimento e sofrimento terrível. Já a Igreja Católica hoje recuou. As decisões mais recentes, as bulas papais, as decisões conciliares, não falam mais do inferno como um lugar de tormento. Fechei o parênteses e voltando para o nosso assunto. Então veja, a gente não está defendendo aqui que há pecados mortais e pecados veniais. Ou seja, pecado para o qual eu não mereço o inferno e pecado pelos quais eu mereço o inferno. Todo pecado merece o inferno. Isso. Todo pecado merece o inferno. Entretanto, claramente o texto diz que no inferno haverá graus de punição. Algumas pessoas serão mais severamente punidas. Porque lembra do que Jesus disse? Que uns serão açoitados muitos e outros menos. Então, haverá um rigor muito maior para Hitler do que para um índio que nunca ouviu o evangelho, mas que também foi para o inferno. Isso, ou uma pessoa que deu um peteleco. Dependendo da criança, é até um pecado venial. É até galardão, né? É até galardão. Vamos lá. Tô brincando, irmão. Vamos lá. Lucas capítulo 12, verso 47. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor Isso. e não se afrontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. É aí mesmo, né, Adriano? Então perceba aí o que é que Jesus está fazendo. E João, capítulo de número 19, verso 11. Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dado. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Veja, Jesus está dizendo o quê? Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele está falando de Judas, que iria o trair. Diz, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Tem maior pecado. É maior pecado que o de Pedro, que negou. Certo? Então, tendo estabelecido essa verdade bíblica de que existe um sentido em que todos os pecados são iguais e são transgressão da lei do Senhor e merece a punição eterna, entretanto, a Bíblia fala que existem pecados que merecem uma maior punição no inferno do que outros.
Isso. E há um texto bíblico que eu não queria entrar aqui para não gerar polêmica, que o próprio Tiago diz que há pecado para morte. Certo? Seja lá o que aquilo ali significa, tá? Uma discussão ali que seria um outro estudo, tá bom? Mas pelo menos dá para entender que há um sentido de pecados que são mais graves do que outros, certo? Esse tema aí realmente deveria ser abordado. Não chego só para isso, porque eu acho que a igreja em si tem essa qualidade. Isso, o professor, como eu tinha dito no início, o próprio professor do seminário, ele questionou, disse, onde é que tem isso? Meu Deus do céu. Na Bíblia. Então a palavra de Deus deixa clara. Aí eu perguntei para ele, eu me lembro que eu perguntei na época, eu disse assim, e por que algumas pessoas são mais punidas com severidade do que outras? Onde é que está a associação? Porque esse daqui que matou deve ser punido com pena de morte, e o outro que simplesmente roubou um boi não é punido com pena de morte. O próprio ser humano faz a distinção. Sim, mas é tudo bem. Porque a questão não é se o ser humano faz distinção, a questão é Deus, né? E se o ser humano fizer distinção, isso não vier da revelação de Deus, a gente não aceita. Então, por isso mesmo. Nós somos a imagem de Deus. Então, Isso. Justiça e... Sim, mas a gente pode ter distorções, é isso que eu estou querendo dizer. Não, eu estou entendendo. Você está falando assim, na lei natural, Sim, por Deus, sim. e logo Existe. o ser humano, Isso. O senso de justiça que há em todo ser humano, apesar de caído, é que uma pessoa que mata deve ser mais punida do que... Oi? Isso, é isso que eu estou dizendo aqui, a galinha. Isso. Aquele versículo que diz que 6 coisas Deus aborrece e a sétima ele é bom. Parece dizer que Deus acredita ser mais grave a comida entre os irmãos do que até a derramação de emoção. Isso. Ele vai falando de 7 coisas, tá? Não vou lembrar das 7. Mas no final ele vai dizer, a contenda entre os irmãos aparentemente é pior do que todos os outros pecados, inclusive derramar sangue inocente. O sectarismo entre os irmãos. A divisão, partidarismo dentro da igreja. Certo? Mas há uma outra maneira de interpretar esse texto que também eu não usei já para não causar. Mas depois, se vocês quiserem, vocês leiam um comentário de Bruce Waltke sobre Provérbios, que ele fala um pouco sobre isso daí. Sobre essa diferenciação na literatura hebraica. Se a gente deve diferenciar dessa forma, ou se é simplesmente uma linguagem poética para falar a mesma coisa. Mas se a gente for pegar a Bíblia toda explicando... Mas certo, esse versículo aí é passiva de discussão, mas a Bíblia toda deixa clara. Eu já li Yeah. no João 19. Já. Que aquele que entregou a ti, maior pecado tem. Isso aí, então, Jesus fala muito claro, né? Isso. Claro. Certo? E outra coisa que o professor do seminário não sabia, que é o próprio catecismo, na pergunta 89, o breve catecismo diz assim, na resposta: alguns pecados por si sós, em razão de diversos agravantes, são mais abomináveis aos olhos de Deus que outros. Ou seja, não conhecia nenhum catecismo da igreja. Eu não vou dizer o nome dele aqui. Estou quase dizendo. Vamos lá. Entretanto, vamos para o assunto do nosso texto. Tendo estabelecida a ideia de que há graus diferentes de pecados, num certo sentido, a gente também pode ver que há graus de doutrinas que também são diferentes em importância à luz da palavra de Deus. Abra em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 3, onde ele fala de uma doutrina de primeira importância. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 3. Quem encontrou pode ler. Começa assim o texto? Não, é o versículo 3, né? 3. Isso. Antes de tudo vos entreguei. Isso, no contexto da época do apóstolo Paulo, fala de transmissão oral. Era assim que as doutrinas dentro do judaísmo era passado oralmente. Ele diz: antes de tudo vos entreguei, o que recebi também vos entreguei. Isso é uma linguagem de transmissão oral. Mas em algumas traduções diz assim: primeiramente. Tem alguma tradução de vocês que fala dessa forma? Fala, veja aí. Isso. Primeiramente vos entreguei
o que também recebi. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: existem coisas que são muito importantes, por isso que eu passei logo para vocês. Na linguagem, também está falando a mesma coisa, mas não está tão claro. Antes de tudo vos entreguei. Poderia ter entregue tanta coisa, mas antes de qualquer coisa eu te entreguei o quê? O que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então o apóstolo Paulo está colocando a morte de Cristo pelos nossos pecados como uma doutrina de fundamental importância. De tantas as doutrinas que ele ensinou, ele entregou a essas pessoas que o ouviram, a primeira coisa foi ensinar que Cristo morreu pelos nossos pecados. Certo? Então isso já mostra a importância que o apóstolo Paulo dá a certas doutrinas. Segundo aí, doutrinas menos fundamental. Doutrina menos fundamental. Veja aí, por exemplo, em Romanos capítulo 14, verso 1, texto que foi citado aqui por Wellison, tá? Romanos capítulo 14, verso 1. Quem encontrou pode ler. Veja, o que é que o apóstolo Paulo está falando aí? Acolher aquele que é fraco na fé, não para ficar discutindo opinião. E aí ele vai falar que uns fazem distinção entre dias e dias. Comida, bebida. Um assunto, como a gente classificaria, por exemplo, uma igreja que acredita que beber álcool não é pecado. Ou irmãos dentro da igreja acreditam que beber álcool não é pecado, e o outro acredita que beber álcool é pecado. Será que causaria divisão dentro da igreja? Em que distinção a gente colocaria, segundo o que o autor colocou aquelas 4? Na primária? Isso é tão importante que deve nem ser considerado crente. Secundária, que deve dividir a igreja, mas ao mesmo tempo são irmãos de Cristo? Não. Uma doutrina que é importante, mas não deve dividir a igreja não. Cada um pensa da sua forma em relação a isso. A tua maturidade vai chamar de maduro e vai saber lidar com de forma natural. Isso. Então perceba que há algumas coisas que o apóstolo Paulo parece flexibilizar, não colocar no mesmo grau de importância do que, por exemplo, o que ele falou sobre a morte de Cristo. Assim, três doutrinas que eu me lembrei agora. Tem denominações que endeusam determinada doutrina e faz dela público. Os batistas, eu tenho percebido isso. Fiz um comentário na questão do batismo na internet e o pessoal está caindo em cima de mim, não estou conseguindo me desvencilhar. Eu tenho que responder. E aí eu fico respondendo, estou doido para terminar, mas sempre tem um pentelhando e falando besteira. Então eles endeusam a doutrina do batismo. E pelo que eu tenho percebido, a noção que eles têm é de que o batismo é fundamental para a salvação. Mas tem externo, né? E não é, tem que ser isso. Mas você tem que entender o seguinte: que batista? Quem? Os membros de igreja? A denominação acredita nisso? Isso, tem que entender. Isso. Mas não significa dizer que a denominação batista acredita, né? Mas assim, eles têm, o pessoal vem para cima. Outra também, a que o próprio texto aqui fala, é a questão dos dias e dias, né? Isso. Porque o pessoal diz assim, há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Esse texto parece nos dizer que não é uma doutrina fundamental. A questão aí é o seguinte, eu sei o que você quer colocar. A questão aí é, o que significa dias e dias? Tem a ver com o domingo ser dia do Senhor, ou tem a ver com as festas judaicas que os judeus continuaram ainda na época cristã? Entendeu? Dias e dias pode ser, por exemplo, não existiam várias festas no Antigo Testamento? A festa da Páscoa, a festa do Tabernáculo, a festa dos Pães Asmos, do Pentecostes. Então esses dias aí, talvez seja uma referência a esses dias festivos anuais do povo de Israel. E não necessariamente ao domingo. Mas você vai dizer aquele que considera um dia como especial. Isso. Então, pode ser justamente esse. Sábado era uma festa também, né? Depende do sábado, né? O sábado poderia ser uma festa anual. Existiam festas no Antigo Testamento que era uma festa anual no sábado. De 40 e 49 anos, por exemplo, tinha o dia da... O que eu quero dizer é que o adventista considera essa doutrina fundamental. Isso. fundamental. Isso, não é. E nós não consideramos
A gente acredita que é importante, por exemplo, até para separar a igreja. Sim. Mas não para dizer que uma pessoa não é irmão em Cristo. Mas a não ser quando esse irmão em Cristo, ele idolatra esse dia. Não, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso. Tem doutrinas que são importantes, mas não está como algo fundamental. Se você bota ela como algo fundamental, isso também é um grave erro. O erro não está só simplesmente você negligenciar doutrinas fundamentais, como por exemplo que Cristo é Deus. Não, eu não nego que Cristo é Deus, mas eu coloco como instrumento musical dentro da igreja como algo pecaminoso. De modo que qualquer igreja que tem instrumento musical não é uma igreja cristã. Pronto, esse cara é um herege também. Porque ele está colocando como fundamental ao lado da morte de Cristo, ao lado da ressurreição de Cristo, ao lado da divindade de Cristo. Instrumento musical dentro da igreja. Oi? É. Não. Outra discussão, por quê? Comer carne, né? Então, o adventista considera comer carne praticamente como um pecado, né? Quem? O adventista, né? Eles ainda toleram você, mas você não pode ser negro. Isso. É uma diferençazinha, mas que eles consideram você como um subcrente. Isso. Tá claro, né? Hoje é uma questão de consciência. Vamos lá. São igrejas que acabam entronizando a determinada doutrina. Isso. A tal ponto que ela divide e segrega. Isso. A gente vai aprender um pouco sobre isso, tá? Com o decorrer do nosso estudo. Veja como é importante a gente fazer essas distinções, porque às vezes a gente, tem nada a ver não, cada um acredita que quiser. Não. Você pode estar minando coisas que são importantíssimas e colocando ao lado de coisas que são fundamentais e que a Bíblia não apresenta como algo fundamental ao seu irmão ou não. A fala cristã diz muito essa, né? Cada um faz o que quer. Isso. Anula o conhecimento dele. Isso. Jesus disse assim numa determinada passagem, quando ele estava no barco com os discípulos, se não me engano, no barco, ele diz assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí ele disse: fermento, meu irmão, é pão, velho. Lembra que Jesus disse assim: não é pão não, a doutrina dos fariseus. Ou seja, hoje muitos crentes consideram doutrina, não tem nada a ver não, mas Jesus tinha cuidado com a doutrina. Cuidado com o ensinamento que tem sido dado, porque ensinamento é fundamental para a nossa fé. Para a nossa crença verdadeira ou uma crença falsa. Às vezes a gente acha que não, só basta ter fé. Então eu posso ter fé num celular e morrer. Eu morro pelo celular. Não, claro que não basta ter fé. Tem que ter fé no objeto verdadeiro. Se o objeto da sua adoração é o Deus verdadeiro, amém. Se o objeto da sua adoração é um falso Deus, você está perdido. Então é importante você ter os ensinamentos corretos e saber quais ensinamentos são fundamentais à fé ou não, tá bom? A prioridade do evangelho sobre outras práticas. Eu vou parar nesse último slide aqui, tá? E no próximo encontro a gente continua, tá bom? A prioridade do evangelho sobre outras práticas. 1 Coríntios, capítulo de número 1 e o verso 17. Quem aí poderia ler? Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria e palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Veja, o apóstolo Paulo mais uma vez está colocando uma doutrina como mais fundamental do que outra. O batismo não é que o batismo não tem importância. Se uma igreja não tem batismo, não é uma igreja bíblica. Mas existe coisa que ainda é mais fundamental para o apóstolo Paulo: a pregação de Cristo. Ele falou, eu me lembrei, aquela exército de salvação, parece que não tem batismo não. Não tem ceia, né? Parece que não tem batismo também não. Eu não lembro, eu sei que não tem ceia, isso eu sei. Não tem ceia não. Então, perceba que o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Eu vim para pregar, não para batizar. Com isso ele não está querendo dizer, não, batismo é de qualquer jeito. Mas ele está querendo dizer assim: existem coisas que são ainda mais importantes do que o batismo. Ele está dizendo, vim para pregar o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Certo? Então isso ainda é mais importante. Retomando ao que o pastor Diogo falou,
Mas você sabe que ao longo da história da igreja sobre o batismo, que muitos batistas idolatram o batismo, mas ao longo da história da igreja, muitos pedobatistas que acreditam no batismo de crianças e no batismo por aspersão. Fica até um negócio estranho, né? Você ser um pedobatista que acredita na imersão. Aí bota uma criança de 7 dias. Então até a prática, a menos que seja um batista que bota um negócio aqui, ó. Enfim. Você sabe que ao longo da história da igreja, principalmente na época ali do início do protestantismo, os primeiros anos, os pedobatistas matavam os que acreditavam no batismo por imersão afogados. Ah, você acredita no batismo por imersão, é? Ah, então toma aqui, ó. E segurava até morrer. Aí eu me lembro que Paul Washer muitas vezes disse que o batismo foi o bezerro de ouro dos presbiterianos. Ele diz dos reformados, né? E foi mesmo. Tanto é que o cara matava em nome da doutrina do batismo. Discordou de mim, é? Ah, você acredita no batismo? Então, nesse sentido, os reformados muitas vezes mataram de modo errado, antibíblico, colocando a doutrina como algo que não é fundamental, como algo fundamental. Até se fosse fundamental, né, irmãos? O cara vai afogar? Vai matar afogado? Não. Aí não pode, né, meu irmão? Então, perceba que ao longo da história da igreja houve vários erros. Certo? Só para vocês perceberem que o pêndulo uma hora está para um lado e outra hora está para o outro lado. Certo? Ele nunca matou, não. Tá chamando o Calvin de quadrilheira. Não, de serveto, mas não é bem assim, não. Não, é a questão de serveto. Um cara que era um herege foi para Genebra. Chegando lá, ele disse para serveto: vai-te embora daqui, não fica aqui não, tu é um herege, ninguém quer tu aqui não. E na época existia pena de morte por heresia. E ele continuou lá em Genebra, para encurtar a história, tá? Para encurtar a história. Moral da história, ele morre. Só que como Calvino era o bambam de Genebra, muitos acreditam que na verdade foi Calvino que mandou matar. Calvino não se opôs. Alguns acham até duro essa imagem, mas na história existe um erro que é muito comum. O erro do anacronismo. É a gente pegar a nossa época e transportar para aquela época. Naquela época era comum. Eu não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo que era comum se matar por causa da heresia. Calvino já havia dito a Serveto que era para ir embora. Vai-te embora daqui, Serveto. Porque ele não acreditava na doutrina da Trindade. Ele disse: vai-te embora, Serveto. Serveto ficou lá, moscando. O que é que aconteceu? O conselho de Genebra disse: vai morrer. E eles queriam matar Serveto queimado, que é uma morte muito mais dolorosa. Aí é que está o buzilis da questão. Porque Calvino disse assim: não mate ele queimado não, mate ele degolado, enforcado. Porque doía menos. Algumas pessoas dizem assim: aí ainda quer defender Calvino, ele mandou enforcar. Calma, meu irmão, entenda a época, era assim que acontecia. Ele não quis nenhuma pena de morte mais sofredora para Serveto. Então, num certo sentido, Calvino foi contra a sua época, embora ainda assim errado, porque biblicamente ele deveria se opor a essa atitude. Isso. O que acontece muito com a gente, tá? O problema é que a gente está fora da época de Calvino e consegue observar os erros de Calvino. Mas quando a gente está na nossa época, é difícil a gente observar o nosso próprio erro. Então Calvino não mandou exatamente matar. Entendeu aqui a questão? Ele simplesmente não era quem decidia a questão de pena de morte, mas ele rogou ao consistório de Genebra que não matasse ele na fogueira. Certo? Isso só mostra que historicamente as doutrinas sempre houveram controvérsias. Isso. E isso justamente pelo assunto que a gente está dizendo. Colocar doutrinas que não são fundamentais como fundamentais. Não entender, nesse caso aí, não entender nem o que é ser manso e humilde como Jesus foi. Jesus, ele lidou com todo tipo de gente, mas não mandou matar ninguém. Certo? Então a gente tem que entender também esse lado. Alguma dúvida? Então a gente começou o nosso estudo aí para a gente tentar discernir quais são as doutrinas mais importantes
e fundamentais e aquelas que são menos importantes, tá bom? Pastor Diogo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Não percam as cenas dos próximos capítulos, né? Porque é muito, muito importante a gente poder ter essa distinção. E isso serve para todas as áreas da vida, né? Todas as áreas da vida. Política e outras coisas mais. Também serve, né? A gente entender que o que nos une é maior do que o que nos separa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por um estudo tão rico, Senhor Deus, tão valioso para a gente. Pai, que possamos aprender, Senhor Deus, a ser mansos e humildes como o Senhor. E também, na hora certa, sermos também corajosos para ir para uma boa briga naquilo que vale a pena. Nós possamos, Senhor Deus, aprender a entender quais as brigas que o Senhor quer que a gente vá, para que não sejamos omissos também, Pai. Nos abençoe, Senhor Deus, nesse dia de hoje, nessa tarde maravilhosa que o Senhor nos dá, e que à noite possamos voltar com o coração disposto a ouvir mais e crescer mais na Tua palavra, em comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Amém.